Estamos todos aqui, prefeitos das grandes cidades e das regiões metropolitanas. A Frente Nacional de Prefeitos, ela representa, nós somos 510 municípios, acima de 80 mil habitantes. Representamos 60% da população brasileira e mais ou menos 60% do PIB. E nós viemos aqui hoje para colocar uma posição nossa que nós discutimos entre a Frente, entre nós, membros da Frente, posição de que há um consenso no Brasil. O país tem um consenso. Todos nós queremos a reforma tributária. A reforma tributária ela é muito importante para o nosso país, para o nosso povo. A última reforma foi na década de 60, 67 precisamente. E foi feito no período da ditadura militar. Foi feito de qualquer jeito, porque a democracia e a transparência não era a regra daquele período. Hoje nós estamos em pleno século XXI, com internet, com meios de comunicação, com redes sociais, e é preciso, então, que o processo democrático seja cada vez mais aperfeiçoado e a transparência cada vez maior e melhor. Portanto, nós estamos nos posicionando não contra a reforma tributária no seu sentido lato sensu. Nós estamos nos posicionando contra a reforma tributária, essa reforma da maneira como ela está sendo conduzida. Que a reforma tributária, da maneira que está sendo conduzida, ela tem alguns aspectos que nós precisamos, e nós vamos discutir aqui com os senhores e com as senhoras, nesse evento e nesse ato promovido pela Frente Nacional dos Prefeitos. Primeiro é que ela fere o pacto federativo, que ela retira impostos dos municípios e coloca os impostos, a possibilidade de arrecadação dos municípios, ela diminui, causando prejuízo para os municípios brasileiros. Ela, inversamente, faz uma concentração de recursos no governo federal, como nunca nós vimos nos últimos tempos no nosso país. O outro aspecto importante é que ela aumenta impostos, principalmente no setor de serviços e no agronegócio, mas no setor de serviços que está vinculado essencialmente aos municípios. Então, nós vamos ter aumento de impostos no setor de serviços que, em alguns setores, de até 50%. E isso vai causar impacto nas cidades, porque vai encarecer os serviços, as pessoas vão deixar de consumir e vão, inclusive, em algumas áreas, acarretar ainda mais os municípios. E o terceiro aspecto que nós consideramos também muito importante dessa reforma, muito importante para nós dos municípios, é que essa reforma, ela não coloca, quando ela cria determinados mecanismos, ela tira, vamos dizer, os municípios da Federação Brasileira. Portanto, nós estamos aqui de maneira muito tranquilo, mas com um posicionamento claro de que essa reforma que está sendo colocada em pauta, ela prejudica os municípios brasileiros e prejudica a sociedade, porque ela aumenta impostos. Que nós queremos essa reforma, mas a reforma ela precisa ser feita de maneira democrática. Essa reforma, há menos de uma semana, o relator apresentou o relatório, depois apresentou, né, a proposta propriamente dita, né, e uma semana para discutir reforma tributária no Brasil, uma coisa que vai mexer essencialmente com a sociedade, com a população. Nós temos uma semana para debater, para discutir, e a Frente Nacional de Prefeitos ela ainda não foi ouvida, e ela quer ser ouvida. Então, nós estamos defendendo a importância de que essa reforma ela seja adiada. Por que votar uma reforma até sexta-feira? Por que não discutir, não debater e abrir para o debate? Uma reforma tributária boa é aquela que consegue o consenso de todos os entes. Não é que todos os entes ganhem, mas que todos os entes tenham consciência do que vão ganhar, do que vão perder e daquilo que vão deixar de fazer. Porque é na cidade que a vida funciona. Se os municípios perdem arrecadação, a sociedade vai perder serviços. Se a sociedade é penalizada com aumento de impostos, é na cidade que isso vai se materializar, no aumento do desemprego, nas dificuldades que a sociedade vai ter, e esse aspecto vai ser ainda mais difícil para nós prefeitos. O governo federal hoje concentra mais de 60% da receita do país. Os governos estaduais, 22%, e os municípios, 16% a 18%. O Brasil precisa de autonomia para os municípios, cada vez maior. Nós não podemos engessar os municípios brasileiros. Portanto, é necessária a reforma tributária, nós queremos a reforma tributária, o sistema tributário do Brasil é um manicômio, de fato, e nós precisamos curar o manicômio, mas a cura do manicômio não pode ser aumentando impostos para o povo brasileiro e diminuindo a capacidade arrecadatória dos municípios.